E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Versículo 5. E disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Versículo 9. E eu digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Que Deus nos ajude, nos conceda graça, que pela palavra do Senhor possamos ser edificados nesta noite, e mais uma vez o nome de Deus ser glorificado no meio da sua igreja, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante do relato lucano, no capítulo 11 do seu Evangelho, onde Jesus instrui os seus discípulos a respeito da prática da oração. E nós observamos que, não só aqui no texto sagrado de Lucas, mas em todos os evangelhos, em todo o estilo de vida de Cristo, que a oração era uma prática comum na vida de Cristo. É evidente que a oração esteve sempre presente no ministério de Jesus, né? É notório diante dos nossos olhos, ao lermos os evangelhos, que Jesus exercia uma vida de oração com Deus. Foi assim durante o Getsemane, durante a sua agonia. Foi assim durante a noite que orou, antecedendo a escolha dos seus 12 apóstolos. Foi assim constantemente com Cristo Jesus. E esta atitude de Cristo, esta prática de Cristo, levou também com que os seus discípulos, ao observarem a sua vida de oração, também desejassem para eles aquilo que Jesus vivia, aquilo que Jesus praticava, né? Aquilo que ele tinha. Obviamente, meus amados e queridos irmãos, toda esta vida de oração de Cristo constituiu-se uma ferramenta que lhe garantiu o êxito, que lhe garantiu a vitória durante o seu ministério. Assim também deve estar presente a oração nas nossas vidas. Assim como esteve em Jesus, assim como os discípulos viveram também, nós também precisamos ter uma vida de oração particular com Deus. Então aqui nós observamos que Jesus
vivia a prática da oração, inspirou os seus discípulos a também viverem em oração. Os discípulos observaram esta prática, desejaram que também eles pudessem usufruir, vamos dizer assim, para que eles também pudessem desfrutar desta prática nas suas vidas. Versículos 1, eu disse aqui que o texto ele está dividido aí em 3 partes. Versículo 1 ao versículo 4, nós observamos o anelo dos discípulos pela prática da oração. Anelar, desejar, querer viver a prática da oração. E isto eles aprenderam do próprio Cristo, do seu próprio Senhor, certo? Isto eles aprenderam no convívio com Cristo, porque viam, porque presenciavam, porque eles testemunhavam, porque eles foram testemunhas oculares da vida de oração de Cristo Jesus, Senhor das nossas vidas, certo? Então aqui nós observamos os discípulos anelando, desejando a prática da oração. Jesus mostrou-lhes na prática e Jesus instruiu-lhes na teoria a respeito da prática da oração. Só que nós aqui podemos observar, meus amados e queridos irmãos, que ao dizer, ao pedir, ao chegar para Jesus, o certo discípulo, aqui o texto não especifica quem foi esse discípulo, mas o texto é claro em dizer que um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar. Ou seja, aqui tem a evidência clara de que aquele discípulo, falando em nome do grupo dos discípulos, anelou pela prática da oração, desejou viver a prática da oração. E para nós cristãos, servos de Deus, que desejamos desenvolver, que queremos ter, a primeira coisa que nós precisamos ter é anelo pela prática da oração. Desejar viver uma vida de oração, querer, buscar, esforçar-se para que nós possamos, pela misericórdia, pela graça e bondade de Deus, alcançarmos uma vida prática de oração. O crente em Cristo Jesus, daqui nós estamos observando que os discípulos anelaram, os discípulos desejaram, da mesma maneira, todos nós que somos crentes em Cristo Jesus, que praticamos a fé em Cristo, que vivemos a comunhão com Deus, nós precisamos anelar pela oração, precisamos querer, precisamos desejar, precisamos buscar uma vida de oração com o Senhor nosso Deus. Jesus mostrou-lhes também, foi para eles o exemplo, o modelo na prática da oração. Jesus estava orando. Ao observar a vida de Jesus, ao observar Jesus orando ali, Jesus tornou-se o modelo pelo qual aqueles discípulos iriam basear a sua vida prática de oração. Assim como Jesus orava, eles também queriam orar. Assim como Jesus buscava a presença de Deus na prática da oração durante o seu ministério, aqueles homens também queriam ver, queriam exercer, queriam repetir aquilo que Jesus estava fazendo. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Nós crentes, além de desejarmos a prática da oração, nós também precisamos ser modelos no exercício da prática da oração. Nós crentes precisamos ser exemplo para a vida de qualquer um que esteja ao nosso redor, como crentes que desejam a vida de oração. Jesus foi modelo para os seus discípulos. Os discípulos tornaram-se modelos para a igreja primitiva. Durante Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nós observamos a questão que levou à constituição do diaconato. Houve um princípio de problema ali na igreja de Atos dos Apóstolos. A questão foi levada até os apóstolos de Cristo Jesus. E o que Pedro
negócio alguns homens de boa reputação.